Dentro de cada um de nós, existe um lugar que os exames não alcançam, que os rótulos não definem e que nem a pior noite consegue apagar. Talvez hoje você esteja ouvindo com o coração apertado, um diagnóstico recente, uma recaída, a mente inquieta que não dá trégua, o cansaço de quem tenta ser forte por tempo demais, ou a sensação de vazio que chega sem pedir licença e desarruma tudo por dentro. Se algo disso tocou você, fique comigo. Há uma parte sua que permanece intacta apesar de tudo. Viktor Frankl chamou esse núcleo de dimensão noética. É como um quarto silencioso dentro da casa do seu ser. Mesmo quando o corpo adoece e a mente se agita, esse quarto continua de pé. Ali moram a liberdade, a responsabilidade, a consciência, a capacidade de amar e de responder à vida. E é dali que pode nascer uma nova maneira de atravessar o que parece intransponível. Se sentir que esta conversa pode ser uma âncora nos seus dias, faça agora um gesto simples e consciente. Verifique se você está inscrito neste canal. Não é burocracia, é cuidado com o seu próprio processo. Ao se inscrever, você sinaliza ao algoritmo, e principalmente a si mesmo, que quer receber semanalmente práticas e reflexões para alimentar esse núcleo saudável. Em troca, assumimos o compromisso de lapidar cada roteiro para ser útil no cotidiano, ouvir seu comentário com atenção e trazer os temas que você pedir. Se fizer sentido, aperte o botão e volte para cá. Estamos juntos. A logoterapia afirma que o ser humano vive em 3 dimensões: o somático, que é o corpo com seus limites e necessidades, o psíquico, que é a mente com seus pensamentos, emoções, memórias e condicionamentos, e o noético, que é o espírito humano, o espaço do sentido, da consciência moral e da liberdade de tomar posição. Quando dizemos espírito, não falamos necessariamente de religião. Falamos daquilo que é mais propriamente humano, o que inspira decisões mesmo quando tudo em volta empurra na direção contrária. O corpo sente dor e cansaço, a psique oscila e às vezes se desorganiza, mas a dimensão noética é o lugar de onde você escolhe como se relacionar com a dor, com o cansaço e com a desorganização. É o ponto de onde você responde ao que a vida pergunta. Talvez você se pergunte: se isso é real, por que eu não sinto? Porque em tempos de sofrimento, as vozes do corpo e da mente falam alto. Elas têm urgência. A dor pede atenção. O medo quer controle. A culpa procura castigo. A ansiedade exige certeza. E a dimensão noética, que é discreta, fica coberta por um ruído constante. O trabalho aqui não é inventar uma força que você não tem. É destampar o que já existe. É como escavar até reabrir uma fonte soterrada. Essa imagem importa. Não buscamos fabricar sentido. Buscamos descobri-lo. A vida contém possibilidades de sentido, e a consciência funciona como um órgão capaz de percebê-las. Esse é um dos pontos mais finos da logoterapia. A consciência, quando silenciada e ouvida, indica o próximo gesto de liberdade possível, às vezes pequeno, mas sempre suficiente para o momento. Frankl observou algo decisivo e deu a isso um nome que pode soar técnico, mas descreve uma experiência muito concreta: antagonismo noopsicodinâmico. Em linhas simples, significa que o espírito pode contrariar, orientar e superar os impulsos e condicionamentos da psique. Traduzindo para o cotidiano, a mente repete: você não vai aguentar, e ainda assim você dá mais um passo. A emoção avisa: não vale a pena levantar da cama, e você escolhe abrir a janela e sentir o ar. Um hábito antigo chama fuga, e você decide permanecer 1 minuto a mais e atravessar a onda. Não é negar o que você sente, é tomar posição diante do que você sente. É aqui que a liberdade interior se manifesta. Não somos livres de tudo, mas somos livres para algo, e essa pequena fresta muda destinos. Pense em 3 cenas.
Na primeira, alguém recebe um diagnóstico crônico. O corpo foi tocado. A psique, assustada, cria cenários catastróficos. Ainda assim, essa pessoa decide aprender sobre a própria condição, agradece à equipe que cuida, reorganiza o cotidiano para caber ao tratamento e encontra pequenas ocasiões de alegria diária. Na dimensão noética, ela escolheu uma atitude. Na segunda cena, alguém atravessa um luto. Tudo dói, nada consola. A psique quer anestesia, o corpo desaba. Ainda assim, essa pessoa decide não romper com a vida, escreve uma carta de gratidão à pessoa que partiu, transforma a saudade em gesto de cuidado com quem ficou. Na dimensão noética, ela encontrou um modo de amar no meio da perda. Na terceira cena, alguém vive ansiedade de desempenho e começa a evitar o que ama por medo de falhar. A psique exige controle, o corpo dispara. Ainda assim, essa pessoa combina consigo mesma uma exposição gradual, reduz a vigilância obsessiva e aprende a rir do próprio tropeço. Na dimensão noética, ela exercita coragem, um passo de cada vez. Em todas as cenas, o que se move é o mesmo: liberdade para responder. Para que essa liberdade se torne palpável, é preciso abrir espaço para a consciência. A logoterapia chama a consciência de órgão do sentido, porque é ela que percebe, aqui e agora, o que seria digno de ser feito. Às vezes não é o gesto grandioso que esperamos, é uma microdecisão. Ligar para alguém, tomar água antes do café, encerrar o trabalho no horário, respirar 3 vezes antes de responder, devolver um olhar com gentileza. Concluir aquilo que você vem adiando. A grandeza da vida costuma se esconder em pequenas fidelidades. Quando você começa a obedecer às intuições finas da consciência, a sensação de dignidade retorna e, com ela, a energia para passos maiores. Há 3 caminhos principais pelos quais realizamos sentido, e reconhecê-los ajuda muito. O primeiro é o caminho criativo, aquilo que fazemos e entregamos ao mundo. Trabalho, estudo, cuidado, arte, resolver problemas, construir, cozinhar, plantar, consertar. O segundo é o caminho vivencial, aquilo que recebemos do mundo e das pessoas. A beleza de um pôr do sol, a música que te atravessa, a amizade, o amor, a boa conversa, a contemplação. O terceiro é o caminho atitudinal, a postura que adotamos diante do inevitável, do inalterável, do que não depende de nós. Quando o primeiro e o segundo caminho parecem fechados, o terceiro ainda está aberto. E às vezes, é aí que a grandeza humana se revela com mais nitidez. Se hoje a sua capacidade de fazer está limitada e a sua capacidade de desfrutar está embotada, talvez seja precisamente o dia de exercitar o caminho atitudinal. Não para romantizar a dor, mas para dignificar a sua travessia. Você pode transformar essas ideias em práticas muito concretas. Experimente, por exemplo, a pergunta diária do para quê, sempre que a mente vier com o porquê. Por que isso comigo? A pergunta vai girar no vazio. Para que isso me convoca agora? A consciência responde de forma mais útil. Para cuidar melhor de mim, para pedir ajuda, para rever prioridades, para aprender a dizer não, para aprender a pedir perdão, para ficar mais atento aos outros. Escrever esse para quê cada manhã reorganiza o dia por dentro. Outra prática é o diário do órgão do sentido. À noite, sem perfeccionismo, anote 3 momentos do seu dia em que você percebeu um pequeno chamado e respondeu a ele. Talvez tenha sido levantar mesmo cansado, ouvir sem interromper, deixar o celular de lado durante o almoço, agradecer a alguém. Se não encontrou 3, escreva 1 e acrescente uma pergunta para amanhã. Qual é o menor gesto que eu posso realizar que, se feito, deixará o dia de amanhã um pouco mais digno? A consciência dá respostas simples. E simples não é pouco, é essencial. Se você lida com ansiedade de desempenho, a logoterapia oferece 2 recursos elegantes. O primeiro é a derreflexão.
tirar o foco ansioso da própria performance e colocá-lo no valor da tarefa ou na necessidade do outro. Ao falar em público, por exemplo, em vez de monitorar cada batida do coração, pergunte-se: o que aqui pode ser útil para alguém? Ao deslocar o foco do eu para o sentido, o corpo encontra um eixo e se regula melhor. O segundo recurso é a intenção paradoxal, que consiste em, por breves instantes, desejar justamente o que se teme, com humor e sem crueldade consigo. Se você teme corar, autorize-se mentalmente a corar o máximo possível. Se teme gaguejar, vamos gaguejar com estilo. Essa mudança surpreendente quebra o círculo vicioso da ansiedade antecipatória. Não é zombaria de si, é pedagogia do espírito sobre a psique. Você mostra para a mente que não precisa da sua vigilância para continuar livre. Se o vazio tem sido seu companheiro, vale lembrar que a logoterapia não promete preencher buracos como quem derrama cimento. Ela convida a construir sentido a partir de vínculos e obras. Um bom antídoto para o vazio é a autotranscendência, que é sair de si em direção a algo ou alguém. Há dias em que a pergunta "o que eu quero?" paralisa. Nesse caso, experimente "quem precisa de mim hoje?" ou "o que a vida me pede aqui?" Às vezes, a resposta é cuidar do próprio corpo como se fosse de um amigo querido. Às vezes, é oferecer um pouco de tempo a alguém mais perdido que você. Às vezes, é fazer bem feito uma tarefa pequena, porque o mundo precisa desse cuidado. O eu se encontra quando se doa. Quando há sofrimento inevitável, a dimensão noética permite uma transformação íntima, sem negar a dor. Não se trata de dizer, está tudo bem. Trata-se de dizer, há algo digno que ainda posso fazer, mesmo assim. Essa dignidade pode ser não desistir do tratamento. Pode ser ensinar algo que aprendeu na marra para facilitar a vida de outro. Pode ser se permitir chorar sem vergonha e, ao mesmo tempo, manter um fio de rotina que te sustenta. Pode ser reconciliar-se com alguém, pode ser escrever uma carta. A dor continua sendo dor, mas você não é só dor. Há um alguém inteiro atravessando-a, e esse alguém sabe escolher valores. Quando a culpa pesa, a dimensão noética convida à responsabilidade que liberta. Responsabilidade não é chicote, é a arte de responder. Se errou, encaminhe em reparação possível, aprenda, assuma limites e não se resuma ao erro. A pergunta ética aqui é: qual é a resposta mais fiel aos meus valores a partir de agora? O passado se integra quando ele se torna professor e não carcereiro. Quando a solidão dói, a dimensão noética lembra que estar só não é o mesmo que estar abandonado. É possível fazer da solidão um quarto de trabalho da alma. Reserve horários de encontro consigo, não para ruminar, mas para escutar. Leve perguntas simples. O que eu tenho evitado ver? Quais pequenas verdades preciso admitir? Que beleza acessível eu posso desfrutar hoje? Anote as respostas. A consciência é discreta, mas firme. Quando o cansaço é profundo, comece com a gentileza. Diminua a exigência estética de virar outra pessoa amanhã. Haja em milímetros. A regra dos 2% ajuda. Faça 2% do que seria ideal. Caminhe em 5 minutos. Beba um copo d'água. Abra as janelas. Tome um banho mais demorado. Coma algo nutritivo. Mande uma mensagem sincera. O espírito não precisa de heroísmos diários. Precisa de fidelidade ao pequeno bem repetido. É assim que a esperança volta a ter casa. Quando o medo de perder o controle toma conta, aceite o mapa real. Há uma zona que é sua, suas escolhas, seus gestos, suas palavras, sua presença. E uma zona que não é. A dimensão noética floresce quando você investe a energia na primeira. Um exercício prático é escrever, ao acordar, 3 coisas sob seu controle hoje e 3 fora do seu controle. Comprometa-se apenas com as 3 primeiras. É uma disciplina amorosa. A relação com o tempo também muda quando operamos a partir do espírito.
Em vez de projetar um ideal inalcançável para o futuro e se julgar a partir dele, traga o sentido para a unidade mínima que você controla, o próximo momento. Qual é o significado disponível nos próximos 10 minutos? Talvez seja sentar-se ereto, respirar e ouvir o próprio corpo. Talvez seja finalizar um e-mail com cordialidade. Talvez seja olhar para a foto de alguém que você ama e dizer mentalmente: obrigado. Quando o sentido se torna granular, a vida volta a ser possível. Há uma pergunta que rearruma tudo. O que a vida espera de mim hoje, e não o que eu espero da vida? Essa inversão tira o peso narcisista de qualquer travessia. Você deixa de ser o centro que exige e se torna o colaborador que responde. É surpreendente como, ao se colocar a serviço do que é significativo, o humor melhora e o corpo acompanha. O mundo lá fora pode continuar difícil, mas dentro começa a haver direção. Uma palavra sobre fé e ceticismo. Você pode ser religioso, pode não ser, pode estar em dúvida. A dimensão não ética não depende disso. Ela conversa com o que você considera sagrado, mesmo que o sagrado para você seja a verdade, a justiça, a beleza, a vida de quem você ama, a ética do seu trabalho. O que importa é reconhecer que existem valores pelos quais vale a pena orientar a própria atitude. A espiritualidade, em termos logoterapêuticos, é viver coerente com esses valores, especialmente quando é mais difícil. Se em algum ponto desta escuta você sentiu que algo acendeu, cultive essa chama. Comprometa-se com 2 pequenas práticas pelos próximos 7 dias. Primeiro, a prática do para quê, todas as manhãs, por escrito. Segundo, o diário do órgão do sentido, todas as noites, com pelo menos um registro concreto. Se quiser acrescentar uma terceira, escolha a de reflexão nas situações em que costuma se vigiar demais. Pergunte-se: para quem é isso que faço? E deixe que a resposta te puxe para fora de si. Ao final desses dias, observe o que mudou. Não procure milagres, procure sinais de dignidade, de presença, de coerência. É isso que sustenta. Você não precisa se tornar invencível. Precisa apenas se lembrar de onde está o seu ponto inviolável e como voltar a ele. A dimensão noética é essa casa silenciosa, onde você decide que tipo de pessoa será diante do que não controla. Às vezes, você vai voltar para lá muitas vezes no mesmo dia. Tudo bem, é assim que se vive com o espírito. O corpo pode fraquejar, a mente pode vacilar, mas a cada retorno à consciência você fortalece o músculo da liberdade. Se esta conversa te ajudou, confira agora se a sua inscrição está ativa. Isso garante que as próximas práticas cheguem a você sem ruído. E me conte nos comentários: houve um momento da sua vida em que você percebeu uma força que a doença, a tristeza ou o medo não conseguiram tocar? Como ela se manifestou? Sua história pode ser exatamente o fio que outra pessoa precisa para reencontrar o próprio núcleo saudável hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Cuide do corpo com respeito, da mente com gentileza e do espírito com verdade. A vida ainda está perguntando algo de você, e você tem com o que responder.